Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 58ª sessão ordinária virtual de 8 de setembro de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se os conselheiros disponibilizaram resoluções para leitura e assinatura. Sim, senhor presidente. São várias. Bom, a conselheira Aneline enviou resolução do processo 955/2018, DIA, Indústria e Comércio de Embalagens. A conselheira Elineide enviou as resoluções dos processos 3827/2018, Alessat Combustíveis, 3973/2019 e 3946/2019, Avon Cosméticos, 4027/2018, Magazine Luiza, 1794/2018, Companhia Energética do Ceará, e 6471/2018, FD Pereira Lima. O conselheiro Felipe Pinho enviou as resoluções 4665/2018, Farmácia, Indústria Químico-Farmacêutica, 1003/2019, HNK BR Bebidas Limitada. O conselheiro Leilson enviou 1088/2018, Bom Preço, Supermercados do Nordeste, 815/2019, Companhia Energética do Ceará, e 2253/2017, Itapetinga Agroindustrial. A conselheira Maria de Lourdes enviou a resolução do processo 4008/2018, Magazine Luiza, 200/2017, WMS Supermercados, e enviou 2 despachos para perícia. Processo 239/2014, Companhia Energética do Ceará, e 5972/2018, Natura Cosméticos. O conselheiro Wanda enviou resoluções e despachos também. Enviou o despacho do processo 5971/2018, Natura Cosméticos, e 3 resoluções. 6490/2018, FD Pereira de Lima, 2124/2018, Ford Motor Company Brasil Limitada, 5237/2018, Vicúnia, distribuidora de produtos têxteis. E o conselheiro Rafael enviou a resolução do processo 6480/2018, FD Pereira de Lima. Pronto, senhor presidente. Obrigado, Silvana. Quero agradecer aos conselheiros que têm atendido prontamente a esta Câmara e apresentado suas resoluções. Obrigado, seus conselheiros. Passando para a nossa ordem do dia, hoje teremos 4 processos. O primeiro processo é o processo de recurso 1.4036/2018, aí 2018-09933, recorrente Célula de Julgamento de Primeira Instância, recorrido NC Energia S.A. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Estará presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Jorge José Nascimento de Souza. E presente, representando o Estado, doutor Biratã Ferreira de Andrade, que é procurador do Estado. Também quero registrar a presença da doutora Lúcia de Fátima Muniz, sempre aqui conosco e nos auxiliando na sessão, toda vez que nós pedimos. Obrigado, doutora Lúcia, pela sua presença. Com a palavra o relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Presidente, primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos os presentes, né? Os conselheiros aqui presentes, o senhor presidente, o doutor Biratã, doutora Silvana, doutora Lúcia, que sempre nos acompanha, doutor George, seja bem-vindo aqui à nossa sessão de julgamento. O presente processo trata da falta de recolhimento do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de FECOP. Segundo o relato de infração, o contribuinte deixou de recolher o adicional de ICMS destinado ao FECOP, referente ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017,
relativa às operações interestaduais com energia elétrica destinada a consumidores situados no estado do Ceará, tendo infringido os artigos 1º, 2º e 5º do Decreto 27.317 de 2003 e artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 8º do Decreto 31.894 de 2016, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, importando na cobrança do principal, FECOP, no valor de R$ 6.239.520,53 e multa de igual valor. Segundo as informações complementares, o contribuinte foi intimado, no decorrer do mandato de monitoramento fiscal, a retificar sua escrituração fiscal digital, AFD, e recolher de forma espontânea os valores referentes ao adicional do CMS, FECOP, através do termo de intimação número 2018-10441. Em resposta ao termo de intimação, o autuado informou que, ao analisar sua contabilidade e escrituração, observou que a retificação sugerida geraria em sua conta corrente uma nova obrigação de recolhimento na rúbrica FECOP a recolher, mesmo tendo a empresa recolhido efetivamente esse valor de forma tempestiva. Afirma ainda em sua justificativa que em momento algum deixou de recolher o FECOP, apenas não o fez em campo próprio, Aqui o cerne da questão vai girar em torno disso, Porque na realidade a empresa se debitou do valor do FECOP, incluiu o adicional na sua tributação, mas ao efetuou o recolhimento com o código de ICMS, não fazendo o procedimento próprio da apuração do FECOP. A equipe de fiscalização elabora uma informação bem detalhada sobre toda a legislação que embasou a cobrança do FECOP. Faz um histórico desde a edição da Lei Complementar 37 de 2003, que instituiu o fundo e suas destinações, concluindo que o não cumprimento das obrigações tributárias previstas na legislação provocou prejuízo ao Estado. A título de exemplo, cito o repasse constitucional de 25% da arrecadação do ICMS, que teria sido repassado de forma indevida aos municípios, face ao procedimento equivocado do autuado. Entende que a empresa deveria ter recolhido de forma espontânea valores devidos no FECOP e solicitado a restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, no Código 1058. Da análise dos documentos fiscais, verificou-se ainda que as operações com energia elétrica realizadas em um determinado mês da ocorrência do fato gerador e do contrato, estão sendo acobertadas por documentos fiscais emitidos no mês subsequente, em desacordo com a legislação tributária, ocasionando a postergação do pagamento do imposto, motivo pelo qual considerou-se nesse auto como referência o mês do fato gerador das operações. E aqui os auditores trazem um exemplo até de uma nota fiscal, onde o fornecimento de energia aconteceu no mês de janeiro, a nota fiscal foi emitida em fevereiro e o recolhimento só ocorreu em março, Nós até aqui desse conselho já até tratamos uma matéria similar a isso, mas era só com essa diferença de recolhimento, que tinha um pequeno acréscimo. E, em função disso, os auditores alocaram o período de referência de acordo com o fato gerador efetivo na própria planilha da ação fiscal. Em sua impugnação, a defesa preliminarmente requer a suspensão da exigibilidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória em razão da apresentação de sua impugnação. Afirma que não merecem acolhida as alegações das autoridades fazendárias, no sentido de que um mero erro formal de preenchimento de código de recolhimento não deve e nem pode ensejar a cobrança em duplicidade, que eventuais repasses a maior aos municípios a título de FPM podem ser descontados e ajustados posteriormente, nas próximas parcelas mensais, inexistindo qualquer dano ao erário estadual. Afirma ainda que a aplicação da multa infringe o disposto no artigo 112 do CTN, pois a capitulação legal do dispositivo aplicado não se conecta ao fato exposto nas informações complementares. No mérito, requer a extinção do crédito tributário pelo pagamento
pois um simples erro formal não justificaria uma nova cobrança, uma vez que tais valores ingressaram efetivamente nos cofres do Estado do Ceará e, caso entenda por determinar o recolhimento do tributo já recolhido, que seja afastada a multa de ofício imposta em razão da ausência de adequação do fato à norma. Ainda que se mantenha a autuação, roga pelo reconhecimento do caráter confiscatório da multa. O julgador de primeira instância, ao analisar os autos, entende que a própria autoridade lançadora comprova o efetivo recolhimento do tributo devido e, com base no artigo 147, parágrafo 2º do CTN, entende que poderia o Estado ter retificado as guias de ofício, julgando improcedente o lançamento tributário. O processo é encaminhado à segunda instância, em face do reexame necessário, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614/2014. O parecer da Assessoria Processual Tributária sugere a reforma da decisão singular, opinando pela procedência da autuação. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Senhor presidente, só fazer um adendo aqui, e aqui já antecipando aqui as discussões, eu acho que seria importante colocar esse fato, até para o doutor Biratã se manifestar, é que houve uma alteração logo após, na nossa legislação, logo após a constituição desse crédito tributário, né? Esse crédito tributário foi constituído, se não me engano, em julho de 2018, e no final desse exercício foi editado um decreto que modificou, em parte, o decreto que regulamenta o FECOP. E ele introduziu o parágrafo 2º e o parágrafo 3º no decreto 32, no decreto 31.894 de 2016, né? Através do decreto 32.904. E era importante a gente passar isso para o doutor Biratã, até para ele poder se embasar mais nas suas manifestações. E esses dois parágrafos dizem o seguinte, doutor Biratã: caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento relativo ao adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária, o secretário da Fazenda poderá, a pedido ou de ofício, determinar a retificação do recolhimento e sua composição no montante do fundo, conforme disposto em ato do secretário da Fazenda. Parágrafo 3º diz o seguinte: no caso de que trata o parágrafo 2º, que é esse caso que eu acabei de ler, não será considerado em mora o contribuinte que haja recolhido o valor devido do adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária. Então, essa redação passou a ser adotada a partir do final de 2016 e foi incorporada pelo nosso novo regulamento, né, no artigo, se não me engano, artigo 49 do novo regulamento do ICMS. Então, seria, assim, tentando já antecipar aqui as discussões, doutor Biratã, essa acho que é um importante detalhe aqui que cabe a nós aqui tratarmos desse assunto. Seria esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. A palavra do doutor Biratã Ferreira de Andrade. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, bom dia, o doutor George, que aqui representa a empresa. Bom, senhor presidente, assim, a manifestação do Henrique aí, doutor Henrique, me pegou totalmente surpresa. Eu gostaria só que ele me apresentasse, me esclarecesse alguns dados que eu acho de extrema importância, até para a gente tratar aqui, porque, assim, fatos que vieram aqui à análise, foram trazidos aqui uma legislação que até então não tinham sido discutidos, inclusive aqui no parecer proferido em 19 de fevereiro de 2020. Então, assim, atento ao que o doutor Henrique expôs, eu gostaria até de verificar a questão das datas, né? Porque, assim, no caso, doutor Henrique, foi um decreto de 2016 ou após a autuação fiscal, me perdoe, assim, esses dados, essas informações são imprescindíveis. Por que eu digo isso? Porque um fato é eu ter cometido uma infração numa época que não tinha previsão para remanejamento pelo Estado do Ceará. Que, assim, toda a discussão aqui é justamente porque a empresa foi devidamente intimada para retificação da sua guia de recolhimento, que tinha uma destinação específica para o FECOP, tá?
E isso não poderia ser feito pelo administrador sob pena de responsabilidade. A gente sabe que quando você tem verbas com destinações específicas, isso não fica ao vedrio, isso não fica ao arbítrio do administrador fazê-lo por conta própria. Isso está sujeito a diversas consequências, né? E daí o doutor Henrique traz até então à baila uma legislação que até então não tinha sido colacionada em nenhum momento. Inclusive o julgador aqui ele fala que o Estado teria ferramentas não para poder fazer isso. Em nenhum momento explicita que ferramentas são essas, né? Eu inclusive não sou de criticar julgamento nem parecer, mas assim me parece aí que o julgador ele foi carente na sua fundamentação quando ele diz que o Estado tem ferramentas e não justifica que ferramentas são essas, né? E assim, eu gostaria novamente que o doutor Henrique reproduzisse novamente o teor, até para que eu pudesse, diante desses fatos aqui, novamente a gente pudesse traçar aqui algumas ideias e uma discussão sobre essa possibilidade aí, em que tempo se deu, e qual era exatamente o procedimento que estaria a critério da autoridade administrativa e a possibilidade de fazê-lo. Poderia repetir novamente, doutor Henrique, até porque isso é de fundamental importância, porque creio que nenhum dos conselheiros, a não ser que Vossa Excelência os tenha advertido, né, dessa legislação, até então também deve ter sido pego de surpresas com esse aspecto aí peculiar. Aí eu peço novamente ao relator a citação desses dispositivos legais, por favor. E a data, para a gente poder aqui verificar a data da autuação, data da intimação, data da autuação, data da legislação correlata que alterou. Oi, não, doutor Biratã. Eu, assim, até fiz questão de trazer logo esse assunto, antes até do senhor se manifestar, exatamente para poder, como eu vi que essa questão não tinha sido abordada nem no julgamento, nem no parecer da assessoria processual, e nem a própria defesa também tinha trazido esse assunto em questão, eu resolvi já levantar essa situação até que a gente pudesse, assim, ter uma discussão mais objetiva, né, e tratar desse assunto, e eu, assim, pegar também a sua opinião com relação ao entendimento que a gente vai dar para essa alteração legislativa que aconteceu. Só para tentar criar a linha do tempo aqui para o senhor entender. Essa ação fiscal começou em 2018, né? Na realidade, foram duas ações fiscais, uma ação restrita e um monitoramento. Os auditores fizeram essa intimação no primeiro semestre, logo no início do ano, né, pedindo que a empresa fizesse esse recolhimento espontâneo. A empresa justificou, no decorrer desse monitoramento, que entendia que não poderia fazer essa retificação, porque ela implicaria em um novo pagamento, né, que ela teria, no momento que ela fizesse essa retificação, ela iria pagar novamente esses valores, e que esses valores foram efetivamente recolhidos, não no código correto, mas no código do ICMS. E essa intimação se refere ao período passado de 2013 até 2017. Essa ação fiscal se encerrou, o auto foi lavrado em julho de 2018 e o contribuinte tomou ciência, se eu não me engano, em agosto, através de um AR. E a alteração do decreto ocorreu no final desse mesmo exercício, após a lavratura do auto infração. Aconteceu em 2018, né, doutor Henrique? No 2018, mas após a lavratura do auto. Após a lavratura do auto de infração. Isso. Então, no momento que foi lavrado esse auto, constituído esse crédito, essa redação não existia. Ela foi acrescentada ao regulamento do FECOP, que, se eu não me engano, foi publicado em Diário Oficial no dia 21 de dezembro de 2018, né? E essa redação, ela traz uma roupagem completamente diferente ao procedimento que até então adotava. Eu acho que a própria Secretaria da Fazenda tinha alguns problemas em relação a isso e entendia não ser justo realmente estar cobrando novamente essa parcela, né? Então, ela criou essa possibilidade, né, que o secretário da Fazenda, a pedido ou de ofício, pode determinar a retificação do recolhimento e a sua composição do montante ao fundo, né? E o parágrafo 3º diz que, no caso que isso ocorra, né, que a pessoa pague indevidamente,
diz o seguinte: no caso do parágrafo 2º desse artigo, não será considerado em mora o contribuinte que haja recolhido o valor devido ao adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária. Então, eu acho que cabe aqui a gente realmente discutir isso, até que ponto, se isso retroage ou não, se é devido ou não essa cobrança, né? Então, é por isso que eu queria que o senhor realmente E quais são os procedimentos? Tem um parágrafo aí que você leu anteriormente em relação aos procedimentos do secretário. Vou ler os dois de novo para o senhor, certo? Para ficar claro. Caso Doutor Henrique, por favor, o número do decreto, desse novo decreto. O decreto é o 32.904, de 21/12/2018, tá certo? Ele alterou o regulamento do FECOP anterior, que era o decreto 31.894, se não me engano, que é o que foi embasado a própria autuação, né? É o 31.894 de 2016. Tá aqui. Doutor Henrique, doutor Leís quer falar. É só para corroborar o que o doutor Henrique está falando. Eu tinha ciência desse dispositivo. Ele está no decreto novo da parte geral do ICMS, o 33.327/2019, lá no artigo 49. Pelo novo regulamento, no artigo 49. Isso, a parte geral do ICMS, é o artigo 49 da nova parte geral, que é o regulamento do ICMS, que todos virão agora para este decreto, né? Vão ser incorporados a este decreto, que vai ser o novo regulamento da parte geral do ICMS. Mas ele já estava num decreto específico do FECOP a partir de 2018, após a lavratura do auto de infração. Ok. Então, porque eu só tinha visto esse do decreto da parte geral. O dado novo foi esse decreto aí de 2018 que você colocou. Pronto. Só para eu ler de novo, doutor Biratã, para o senhor, assim, tentar ficar mais claro para o senhor. Diz o seguinte: caso o contribuinte tenha efetuado o recolhimento relativo ao adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária, que eu entendo que é exatamente o caso, o secretário da Fazenda poderá, a pedido ou de ofício, determinar a retificação do recolhimento e sua composição no montante do fundo, conforme disposto em ato do secretário da Fazenda. Parágrafo 3º. No caso de que trata o parágrafo 2º, que eu acabei de ler, não será considerado em mora o contribuinte que haja recolhido o valor devido do adicional do ICMS destinado ao FECOP em um código de recolhimento diverso do previsto na legislação tributária, que eu também entendo que se aplicaria ao caso, né? A gente tem só que entender se isso, a questão da aplicação da norma ao tempo, né? Como é que seria isso? Presidente. Obrigado, doutor Henrique. Eu vou para o doutor Biratã. Eu agradeço aí ao doutor Henrique, e assim, presidente, diante desses fatos, dessa norma que foi trazida até então para discussão, e tendo em vista a responsabilidade em relação a essa auto-infração, cujos valores, inclusive, são expressivos, e eu entendo pela necessidade de pedir de vistas, porque, assim, ao meu ver, seria precipitado, nesse momento, já emitir um parecer com todos esses fatos novos, digamos, essa legislação, não é que seja fatos novos, mas é uma legislação que até então passou, né, a margem aqui das discussões, inclusive pela própria parte, em nenhum momento ela trouxe, o julgamento também, como eu disse aqui, o julgamento, ela falou, não, o Estado tem ferramentas para isso, e não discriminou que ferramentas seriam essas, e o parecer também em nenhum momento abordou, então realmente merece todo cuidado, toda análise, assim, seria precipitado da minha forma aqui, uma manifestação conclusiva acerca desse tema, senhor presidente. Então, assim, na forma regimental, diante dessa circunstância peculiar aí, dessa nova legislação, após, ressalto aqui, após a lavratura do auto, mas a gente tem que analisar todos o alcance disso, até que ponto isso pode ser aplicado retroativo, até que ponto isso vai afastar a multa, ou seja, são muitas peculiaridades, muitas nuances aí que realmente a gente tem que analisar com muito cuidado, com muito critério. Então, eu peço visto, senhor presidente. Visto com o doutor Biratã. Antes de eu falar que o doutor Jorge está presente também, se o doutor Jorge vai fazer alguma manifestação, mas a vista já está concedida, já, doutor Biratã. Doutor Jorge.
Perfeito. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia, ilustre relator. Só ratificar uma situação de que a parte não tinha conhecimento dessa legislação na época da autuação, como bem da época da impugnação, perdão, como bem apontado pelo nobre relator, porque a redação não existia, né? O artigo do decreto normativo ele não existia à época da apresentação da impugnação. Mas, de toda sorte, e observando, inclusive, até o próprio teor da decisão recorrida aqui, que a NCNG ela é a parte recorrida, né? E que a fiscalização tenha ferramentas disponíveis a seu critério para rever seus próprios atos, né? Trata-se de um procedimento formal, não trata-se de criação de nova obrigação tributária ou nova obrigação acessória, apenas uma norma de direito financeiro, de retificação de rubricas internas dentro da própria organização da contabilidade pública. A parte do contribuinte entende que é plenamente aplicável, é uma norma interpretativa, ou seja, ela pode sim ser retroagida à época do período fiscalizado, inclusive à época da impugnação, e por fim, porque a própria fiscalização tem o poder de rever seus próprios atos, né? Então, diante da informação de que foi reconhecido que não havia qualquer prejuízo à fiscalização, né, e que o próprio decreto, como lido aqui, ele não estabelece, não outorga novas ferramentas, apenas possibilita o que já era para ser possibilitado, até como é reconhecido pela jurisprudência nacional, de que os erros formais no recolhimento de guias, seja de CMS, seja de DARFs federais, seja de DANs municipais, não autoriza o ente fiscalizatório a determinar o recolhimento e duplicidade, porque senão estaria submetendo o contribuinte ao famigerado procedimento do solve et repete. Ele paga 2 vezes para pedir repetição, e no caso, como foi bem apontado, os valores são vultuosos, submetendo ainda mais ao pernicioso caminho dos pecatórios, né? Então, não é o objetivo aqui de realmente realizar um novo pagamento, os valores são, como foi apontado, muito altos, para que o contribuinte realizasse um novo pagamento, tendo esse valor ingressado efetivamente nos cofres do Estado. Então, a parte do contribuinte não se opõe ao pedido de vista, mas só para ratificar aqui que ela não tinha esse conhecimento, porque na época não existia, mas esses procedimentos são reconhecidos pela doutrina tributária e constitucional, que são plenamente aplicáveis aos fatos anteriores à sua entrada em vigor. Agradeço o tempo. Obrigado, doutor Jorge. Como o doutor Biratã já tinha se manifestado, em face desse fato novo, essa legislação superveniente, até então não tinha sido conhecimento da PGE nem dos demais conselheiros, o processo foi concedido vista à PGE para análise e manifestação. Quero agradecer a presença do doutor Jorge, desejar um bom dia, pode permanecer conosco na nossa sessão. Perfeito. Só um questionamento, Excelência, como eu sou novo aqui na participação no CONAT, o pedido de vistas do procurador tem um prazo regimental para ser novamente colocado em pauta? A gente vai ser intimado novamente do mesmo procedimento como foi na primeira oportunidade? Sim, então 30 dias, sabe que é 30 dias, e a parte vai ser novamente comunicada da pauta da sessão. Será chamado para participar da sessão. Perfeito, agradeço. Então, agradeço o tempo de todos, tenham um bom dia com a sessão. Bom trabalho. Bom dia. Passando para o processo seguinte, anuncio o processo de recurso 14126/2018, aí 2018-08635. Recorrente, rodoviário Fênix Transporte e Logística, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Não há sustentação para o presente processo. O processo seguinte, apesar de ser do mesmo contribuinte, mas é matéria distinta, então será julgado em separado. Com a palavra, a doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, doutor Biratã, Silvana, doutora Lúcia, que encontra-se presente. Bom dia a todos. Esse processo, ele trata da acusação de deixar de escriturar as notas fiscais de entrada no exercício de 2014. O agente do fisco indica como dispositivo infringido o artigo 276G do decreto 24569/97 e aplica a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 2.670/96, com alterações da 16.258.
Na informação complementar ao auto de infração, o agente do fisco esclarece que, após análise dos registros de entrada, efetuado pela FD e as notas fiscais eletrônicas emitidas, constatou que diversas notas fiscais não tinham sido escrituradas na FD do contribuinte. O contribuinte vem aos autos, né, apresenta defesa tempestiva, argumentando a inexistência do ilícito, pois todas as entradas de mercadoria no seu estabelecimento foram devidamente escrituradas no livro eletrônico, a ausência de elementos probatórios que fundamentem a autuação, requer a realização de perícia para verificar as escriturações eletrônicas e requer a improcedência. O processo, o julgador monocrático decide pela manutenção da autuação com base no artigo 276-G da Lei 24.569/97. O contribuinte, ele entra com recurso ordinário, onde ele ratifica as razões apresentadas na defesa, requerendo a improcedência da autuação e a realização de perícia. Ele diz que todas as entradas de mercadoria nos seus estabelecimentos foram devidamente escrituradas, né, que o agente do fisco não apresenta prova dessa falta de escrituração, argue que pode ter ocorrido a escrituração de determinado documento com diferença ou em códigos contábeis e ou até mesmo diferença de centavos, mas que não prejudica a materialidade da acusação. Embora ele afirme tudo isso, ele não traz aos autos nenhuma comprovação de escrituração das notas fiscais. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que se encontra aí as folhas 37 e 39, onde é sugerido a manutenção da decisão de primeira instância. Sob os seguintes fundamentos: a listagem dos documentos fiscais não escriturados encontram-se numa planilha denominada Nota Fiscal Eletrônica versus FD, contida no CD-ROM, que encontra-se as folhas 11 do auto. Não há cesseamento ao direito de defesa nesse sentido, porque as notas estão todas descritas com indicação de remetente, ID e valores. Os argumentos apresentados pela defesa não se presta a afastar a acusação e também afasta o pedido de perícia com base no artigo 97, 1 e 2 da Lei 15.614/2014. Senhor presidente, de forma resumida, este é o relato do processo. Obrigado, doutora Elineide. Obrigado, doutor Biratã. Presidente, senhores conselheiros, assim, na verdade, a digníssima relatora, ela foi bem objetiva e resumiu a questão, até porque praticamente não há assim, muito o que se discutir. Aliás, não há o que se discutir, porque o que poderíamos discutir em tese seria a aplicação, qual o dispositivo legal aplicável diante do entendimento de cada conselheiro, que eu creio que cada um já tem seu entendimento específico em relação à penalidade específica a ser aplicada. Porque, assim, a defesa, ela foi muito genérica, ela fala aí de inconsistências, de inexistência do ilícito, né? Como bem disse a conselheira, que, por exemplo, há casos em que a defendente escriturou determinado documento com diferença em determinados códigos contábeis, ou até diferença de centavos, assim, mas assim, não demonstrou no aspecto fático exatamente onde que estariam essas inconsistências. Então, assim, por isso, né, esses argumentos eles foram rejeitados na primeira instância e também no parecer aqui da consultoria que nesse momento estamos aprovando. E a penalidade, como todos já sabem, nós temos entendimento aqui pela aplicação da penalidade específica para o caso, que é do artigo 123G da Lei 12.670. Então, basicamente, são essas considerações, senhor presidente. Obrigado, Biratã. Senhores, o processo está em discussão.
Doutor Rafael levantou a mão. Fui olhar aqui a planilha, realmente são notas destinadas à transportadora. Eu fiquei uma dúvida aqui, é nota destinada à terceira? Mas não, é nota destinada à transportadora mesmo. A planilha é bem clara, tá bem materializada a infração. A única discussão que eu vejo mesmo é que foi antecipada pelo doutor Ubiratã, é sobre qual a penalidade. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, a matéria é bastante conhecida. Os senhores querem mais algum debate ou todos já estão aptos a votar? Presidente, é só para reforçar que, na verdade, doutor Rafael, são conhecimentos de transportes, né, que é transportadora, é a Fênix, não as notas. Mas tudo bem, o raciocínio é o mesmo. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Neide, quer fazer alguma consideração? Não, senhor presidente, é isso mesmo, até a penalidade, tudo mantido. Tem preliminar de nulidade? A gente teria como preliminar de nulidade a ausência de prova que ele argue no corpo do recurso e também a questão do pedido de perícia. Eu afasto os dois, senhor presidente. As provas encontram nos autos, né, conforme bem ressaltou aí a parecerista, e com relação ao pedido de perícia, ele não indicou nada que pudesse suscitar alguma dúvida. Eu vou votar esses dois quesitos em conjunto. Doutor Henrique, como vota? Presidente, eu acompanho a relatora. Doutor Leilson? Com a relatora, presidente. Doutor Wander? Senhor presidente, bom dia a todos que estão nesta sessão. Pedindo vênia ou melhor, aqui são só as preliminares, não é isso? As preliminares, nulidade... Acompanha a relatora. Acompanha a relatora. E perícia. Doutora Jusileide? Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutor Rafael? Acompanha a relatora. Pronto. As preliminares de nulidade por ausência de prova e perícia foram rejeitadas por votação unânime. E no mérito, como vota a doutora Neide? No mérito, eu mantenho a acusação fiscal com a penalidade prevista no artigo 123, 3G da Lei 2.670, com alteração da 16258. Doutor Henrique? Presidente, acompanha a relatora. Doutor Leilson? Relatora, presidente. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia à ilustre relatora, eu vou divergir quanto à aplicação da multa para reenquadramento no artigo 123.8, mantendo o restante do voto da relatora. É como voto. Doutora Jusileide? Senhor presidente, diante de todas as discussões e a última vez que estive aqui nessa sessão, o doutor Biratã e o doutor Leilson foi bem explícito com relação a esse questionamento da aplicação da multa, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Rafael? Pedindo vênia a colega Lineide, eu acompanho a primeira divergência. Assim, a segunda Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso, nega provimento e confirma a autuação de procedência, conforme parecer e manifestador da PGE. Foi mantida a aplicação do 123, 3G. Esta decisão para este processo. Passando para o processo seguinte, é o processo de recurso 14125/2018, aí 2018-08642, recorrente, rodoviário Fênix Transporte e Logística, recorrido Seju. Doutor Leilson Oliveira Cunha, com quem está a palavra. Presidente, renovo os votos de bom dia a todos e passo a leitura do relatório desse processo, que tem como infração a falta de recolhimento do imposto decorrente de que o contribuinte Fênix não registrou na FD algumas operações de saídas pertinentes a conhecimento de transportes eletrônicos emitidos nos exercícios de 2014 e 2015. Teve como imposto e multa fixados, respectivamente, em R$ 1.440,65.
e tendo como artigo infringido 73 e 74 do Decreto 24.569/97, e a penalidade fixada nos artigos 123, 1C da Lei 2.670/96. O período da infração, especificamente, são os meses de março de 2014, setembro de 2014 e dezembro de 2015. Então, são só esses 3 meses. Nas informações complementares, o auditor fiscal, ele relata que o levantamento fiscal foi realizado com base nos arquivos da FD, conhecimento de transporte eletrônico emitidos, constantes nas bases de dados da Cefaz e da Receita Federal, né? Também informa que, a partir dos exames do registro D100 da FD, verificou que algumas prestações de serviço de transporte deixaram de ser registradas no SPED, deixando o imposto relativo a essas prestações de ser levado à apuração mensal na conta gráfica do ICMS, decorrendo falta de recolhimento em relação dessa conduta. O contribuinte interpôs a impugnação, a julgadora monocrática decidiu pela procedência da autuação, afastando os argumentos trazidos pela impugnante e deduzindo que ocorrera efetivamente a falta de recolhimento de ICMS, tendo como dispositivos violados os artigos 73, 74, 276A, parágrafo 3º, 276G2 do Regulamento de ICMS, e aplica a penalidade 123, 1C da Lei 2.670/96. Não satisfeito com a decisão exarada em primeira instância, o autuado interpôs o tempestivo recurso ordinário, que, resumidamente, alegou que, se o autuante tivesse examinado toda a documentação, livros, notas fiscais, que a autuada lhes entregou, jamais sobreviria à autuação. Também a preliminar de nulidade por violação ao conceito de prova, por ausência de elementos probatórios fundamentadores da autuação, que todas as saídas de mercadorias do seu estabelecimento foram devidamente escrituradas no livro fiscal eletrônico. Eu confesso até que esse saídas de mercadorias, né, porque é conhecimento de transporte, né, vamos entender como toda a prestação de serviços de saídas, né, foi escriturada no livro fiscal eletrônico, né. Advém do teor do relatório elaborado pelo autuante, com o conjunto de documentos fiscais, notas fiscais de aquisição e saída, a não ocorrência da infração apontada. Também não vejo sentido nesse argumento, que já trata-se de conhecimento de transporte, né. A casa em que a defendente escriturou determinado documento fiscal, com diferença em determinados códigos contábeis, ou até diferença de centavos, sem prejudicar em nada a materialidade do documento fiscal. Mas, por esses fatos, o sistema do fisco não demonstra para o autuante que os documentos estavam escriturados. Então, ele está alegando que esses documentos, né, conhecimento de transporte, foram escriturados em razão de que houve alguma diferença em determinados códigos contábeis e até diferença de valores, né, de centavos, por isso que o agente do fisco não identificou esses documentos, né, escriturados. Mas só faz alegar, mas também não traz nada que o comprove. Também alerta que o autuante estivesse atento a analisar os documentos e arquivos fornecidos pelo contribuinte, não existiria infração, sendo este fato suficiente para justificar a realização de uma perícia. Então, de uma maneira genérica, ele requer aqui a perícia, em razão de que há necessidade de se analisar documentos, arquivos fornecidos pelo contribuinte, que eu não vi esses arquivos aqui juntados aos autos. Equivocada a conclusão a que chegou o autuante, em decorrência de ter deixado de levar em consideração algum documento utilizado pela defendente. Também alega a existência de desconformidade relativamente aos mesmos itens entre os códigos, nomenclatura utilizados, impedindo a visualização de direito fiscal. Eu não entendi esse argumento. Não se trata de mercadorias, notas fiscais, aqui está se falando de conhecimento de transportes, né? E involuntário transporte de dados de forma errônea por ocasião de digitação defeituosa. Acho que ele quer se referir aqui ao caso de erro de digitação da FD, né, não ter levado em consideração esses conhecimentos, os dados desse conhecimento, né. Ao final, requeriu a reforma da decisão em primeira instância,
para que se julgue subsistente a autuação determinando seu arquivamento. A assessoria processual tributária se manifestou inicialmente pelo afastamento da perícia, não acolhe a plenária de nulidade e opina pela procedência da autuação. Presidente, esse é, em síntese, o relato. Obrigado, doutor Leilson. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Senhor presidente, assim, pelo relato do doutor Leilson, inclusive quando ele foi descendo os aspectos aí da defesa e já demonstrando a inconsistência, praticamente, digamos assim, resume o que é o nosso parecer, porque, na verdade, ela, mais uma vez, é a mesma empresa anterior, né? O móvel da autuação é outro, mas, assim, o raciocínio da defesa é aquele mesmo, no sentido de alegar e não provar. Então, ela vai falando de inconsistências, que escriturou tudo, mas, ao contrário, não ataca exatamente os fatos, né, que deram ensejo à autuação fiscal. Então, se escriturou tudo, onde estão realmente a escrituração desses documentos que o fiscal apontou e que indicou lá na autuação? Realmente, assim, então, a meu ver, é uma defesa bem genérica que passa a margem do móvel da autuação. Então, assim, nós opinamos aí já também pela ausência de nulidade. E o que nós temos a destacar aqui é que é uma conduta de escriturar esses conhecimentos de transporte eletrônico de saída, ela pode gerar falta de recolhimento quando se verifica que no período, né, houve saldo devedor, como é o caso aqui, né, conforme aqui consta do parecer, no período aqui de 2014, 2015, a empresa apresentou saldo devedor durante todo o exercício, né? Então, logicamente que essa ausência aí do registro dessas operações tributadas, então, resultou nessa falta de recolhimento, com a previsão de penalidade do artigo 123, 3C da Lei 2.670, com as alterações posteriores. Em relação ao pedido de perícia, também entendemos, pelo seu afastamento, que não há realmente nada assim de concreto que a empresa apresentasse que pudesse ser periciado. Então, por essas razões, nós nos inclinamos aqui, concordamos com o parecer da assessoria, e, nesse sentido, também sugerimos a procedência, né? A procedência da autuação fiscal, confirmação do auto de infração, negando provimento ao recurso da parte. Era só, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Leilson, quer fazer as considerações? Presidente, na verdade, é só para lapidar o que a Procuradoria acabou de referendar, né? Acho que o contribuinte ele não fez nenhuma prova de sua alegação, né, que esses conhecimentos de transportes foram escriturados, e daí decorreu a falta de recolhimento, mesmo que o seu contribuinte também tivesse saldo credor ou não, mas caracteriza a falta de recolhimento, a não escrituração do conhecimento de transporte na FD. Então, presidente, não há muito aqui a acrescentar, não. A ausência também, diante de já afasto a preliminar de nulidade por ausência de prova, e também pedido de perícia, né, de forma genérica, aí eu afasto com base no artigo 97, primeiro, da Lei 15.614/2014. Presidente, não tem muito mais o que se discutir sobre esse processo. Tá certo, beleza. Então, eu vou colocar assim, as preliminares, nulidade, ausência de prova e perícia em conjunto, depois o mérito. Certo, Leilson, senhores conselheiros? Então, todos estão aptos a votar? Então, doutor Leilson, como vota? Presidente, afasto essas duas preliminares, tanto de perícia quanto a de nulidade por ausência de prova. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Gisleide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Vander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Então,
essa Câmara resolve rejeitar as preliminaridades citadas pela parte, quanto à ausência de prova e preliminaridades citadas pela parte, ausência de prova e perícia. E no mérito, como vota o doutor Leilson? Presidente, com êxito do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância. Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Jusileide? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. E doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, por votação unânime, a Câmara julga procedente o presente processo, no termo parecer, conforme manifestação oral do representador da PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, estamos chegando ao nosso último processo de pauta. Vamos começar aqui. Hoje a pauta foi até rápida. Processo de recurso 1.4182, AI 2, 2018, 06453. Recorrente, célula de julgamento por instância, recorrido, Custora Borba Limitada. Relatora, doutora Jusileide Nogueira. Quem está a palavra? Bom dia, senhor presidente, doutor Biratã, procurador, senhores conselheiros. O processo relata o seguinte: remeter mercadoria por documentação fiscal inidônea. A autuada remetia 2 tratores conforme CGM, acompanhado da nota fiscal avulsa de Pernambuco, 3744892, a qual foi tornada inidônea, por inconsistências a seguir. Primeira, falta do visto da fazenda de origem, ou seja, Pernambuco. Ativo imobilizado. Segundo, o segundo item não pertence ao imobilizado da remetente, autuada. Terceiro, há uma transferência de titularidade sem destaque de ICMS e sem justificativa da operação, locação ou comodato. Nas informações complementares, o auditor ele traz o seguinte: relata as mesmas situações, que a falta de visto da Secretaria de Origem, no caso do Pernambuco, e que na própria nota consta aqui em seu rodapé que a nota fiscal não gera crédito fiscal, e só tem valor fiscal quando visada pela Secretaria da Fazenda, dispensando o visto na hipótese de bens ou mercadorias para uso e consumo. Como se tratava de bem do imobilizado e não de consumo, o visto seria obrigatório para que o documento fiscal tivesse sua validade e eficácia para o trânsito de mercadorias. O segundo item, ele esclareceu que não pertence ao ativo imobilizado da empresa, remetente, no caso autuada, e que a nota fiscal eletrônica do trator da empresa emitente não poderia ser remetido como se ela fosse. E há uma transferência de mercadorias referente à nota fiscal emitida da autuada para o contribuinte Indústrias Reunidas Raimundo M. Fonte S.A. Como vemos, há uma transferência de titularidade dos equipamentos sem uma operação que ampare a desoneração da operação que seja locação, empréstimo ou comodato. E ele retrata aqui, ao artigo 728, onde diz que na saída de mercadoria para a obra ou para o canteiro de obra, é a empresa de construção civil ou a semelhante emitirá nota fiscal consignando como destinatário o nome da própria empresa remetente, como endereço ou da obra ou como natureza da operação e expressão remessa para outro canteiro de obra, conforme o caso. Então, essas são o relato das informações suplementares. A defesa, ela recorre dizendo o seguinte, que, na realidade, o contrato de prestação de serviço disponibilizado em anexo, o autuado não realizou nenhuma venda de bens para o Estado do Ceará, mas apenas uma remessa de bens para a prestação de serviço em um canteiro de obra localizado em Horizonte. Então, a nota fiscal foi somente para transportar os tratores. E ele diz que
Só retrata aqui o erro da autuação, onde ele trata que a operação praticada foi um transporte de bens para a prestação de serviço em canteiro de obra, não sendo nos moldes de legislação do Estado de Pernambuco necessária a posição do selo ou visto, conforme se vê na própria nota fiscal. Que, em Pernambuco, diz o seguinte, que a nota fiscal não gera crédito fiscal e só tem valor fiscal quando visada pela Secretaria da Fazenda, dispensando o visto na hipótese de trânsito de bens ou mercadoria para uso ou consumo. Então, o procedimento surgiu na legislação tributária de Pernambuco com o advento da portaria SF número 049/2003. Né? Aí ele retrata aqui a portaria. E ele ressalta que, ainda que o próprio fiscal da Fazenda Estadual, ao aplicar o redutor do artigo 126 do caput da Lei 12.670/96, assumiu que a operação não se tratava de uma venda, mas de uma operação sem imposto, ou seja, uma remessa de bens. Então, diante de todo o tratado, resta possível notar que, no caso em tela, por se tratar de uma remessa de bens pago por canteiro de obra, não é necessária a posição de visto da Secretaria da Fazenda na nota fiscal, bem como que as alegações elencadas pelo fiscal se contradizem e não se sustentam quando cotejadas com as provas em anexo. Aí ele pede aqui a redução da base de cálculo, caso não seja julgado a questão das notas fiscais como bem de serviço, e, em sendo aceitar a argumentação anterior, é necessário apontar que a operação teria uma redução de base de cálculo do montante de 80%, conforme prevê o artigo 42 do Decreto 24, 169/97. Então, assim, teria a redução de 80%, o valor da operação, 418 mil, que seria o valor dos dois tratores, e os 20% seria em torno de 83.600. Nesse caso, a base de cálculo seria 83.600 e o montante encontrado seria 8.360. Ele pede que seja recebida para impugnação, requer que seja a ação fiscal declarada improcedente, porém, em forma de um pedido subsidiário, e não sendo aceito o anteriormente apontado, requer que seja julgado parcialmente procedente o feito fiscal, aplicando o redutor da base de cálculo, conforme o decreto. Aí aqui ele anexa as notas fiscais, né, de Pernambuco, a nota fiscal avulsa, com os dois tratores, a nota fiscal a construtora Borba, emitindo para a empresa Leonides Raimundo da Fonte S.A., e ele anexa também a portaria, na parte 28, da Secretaria de Pernambuco, do CEPAI de Pernambuco. Aí ele tem aqui, anexo também o contrato de prestação de serviço, de terraplanagem, pavimentação e drenagem, né, frente aos tratores. E o julgador de primeira instância, em seu relato, ele diz o seguinte, que ele esclarece que no dia 7 de maio de 2018, o motorista João Batista da Silva foi atendido na repartição e apresentou a nota, né? Aí ele fala que há uma transferência de titularidade, conforme já visto, né, nota fiscal, para a empresa, em favor da empresa Indústria Reunidas Raimundo da Fonte S.A., e ele fundamenta o seguinte, com relação diz que houve uma falha processual cometida à luz dos fatos retroexpostos e dos dispositivos legais acima transcritos. Os atos pertinentes à ação fiscal são destituídos de validade jurídica porquanto forem exercícios em observância os seus preceitos, porque tem
ele alega a nulidade pelo fato de não incidir ICMS sobre as mercadorias e que é permitido a carta de correção para a regularização do erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja mencionado, e que ele trata aqui, ele fala da correção e também de o documento fiscal objeto da alteração foi emitido em favor do contribuinte dos reunidas e, portanto, ocorreu uma transferência de titularidade sem que houvesse uma operação amparando essa desoneração da operação e sem estar acompanhado do respectivo contrato. E ele, nesse caso, ele fala da não incidência do imposto e tem uma questão que é relacionada a uma legislação que trata do... Espera que eu vejo já, só um minutinho. Ele reconhece a nulidade do processo desde o início. Isso porque ele diz que houve um descumprimento aos preceitos do artigo 831, parágrafo 1º e 3º do decreto 24569, que expressa: será sujeito à retenção a mercadoria acompanhada de documento fiscal, cuja irregularidade seja possível de reparação. Então, ele entende que há uma reparação no documento fiscal e não, por isso ele torna nula ao feito fiscal. Aí o parecerista, ele, em seu parecer 108/2021, ele diz o seguinte, ele retrata a mesma situação. Ele diz que trata-se da análise de decisão de primeira instância, que julgou nulo o auto de infração lavrado contra a empresa construtora Limitada sobre a aquisição de transporte de mercadorias acobertada por documento fiscal inidôneo. Aí ele diz que, compulsando detidamente os documentos que embasaram a verificação fiscal, vê-se que não merece reparo a decisão singular que julgou nulo o presente feito fiscal. Ele diz que, desta forma, faz sentido observações feitas pela julgadora singular de que o feito fiscal deveria ter levado no termo de retenção de mercadorias e documentos fiscais, conforme determina o artigo 831, parágrafo 1º e 3º do decreto 24569/97, para que a empresa efetuasse as devidas correções nos documentos fiscais que acobertavam o trânsito de bens, já que a irregularidade detectada no documento fiscal não implica na falta de recolhimento do imposto. Então, como não há a incidência do imposto, então haveria somente uma correção dessa nota fiscal, e não torná-la inidônea. Então, desta feita, ele acata, concorda com o julgador singular e considera nula o feito fiscal de acordo com o artigo 83 da Lei 15.614/2014. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, Gisleide. Com a palavra, doutor Biratã. Senhor presidente, só estou concluindo aqui uma análise aqui que eu estou... Senhor presidente, interessante porque assim, pouco a gente tem recebido a infração no trânsito. Eu não sei, assim, gostaria até de saber exatamente o motivo, porque eu me lembro que há muito tempo atrás a gente vivia discutindo auto de trânsito, né? Eu não sei porquê, se é questão de alçada, não sei, eu só sei que poucos têm sido os casos. E uma das discussões que a gente travava muito era até que ponto era cabível o termo de retenção. Isso aí deu ensejo a grandes discussões, grandes debates, porque assim, é uma regularidade formal, passivo de reparação, cabe ICMS, então se não há que se falar em ICMS, se é uma regularidade formal, então tem que emitir termo de retenção. As discussões eram muito habituais, né? E pouco tem se visto. Eu tenho até curiosidade, se alguém souber aí me explicar o porquê. A doutora Lúcia está aqui, quando na sessão eu perguntar à doutora Lúcia, ela vai responder essa pergunta.
E, assim, sempre foi motivo de grandes dúvidas. Eu, por exemplo, aqui eu estou analisando e, a princípio, realmente me parece aqui que é o tipo de situação, por exemplo, eu estou no trânsito lá, em que não tem o visto, né? Mas é uma nota fiscal avulsa, né? Nota fiscal avulsa, que parece que é a própria o fisco que emite, né? Aí você já está exigindo um visto, uma nota que foi emitida pelo fisco. Aí já me parece assim uma certa contradição, né? E aí a própria parte disse, não, mas para a operação de uso e consumo, inclusive, é uma situação peculiar, né? Que não há maiores exigências, maiores formalidades e tudo mais. E aí tem ele traz aqui o contrato, né, que demonstra aqui que era para a utilização em canteiro de obra, que poderia ter sido solicitado pelo fiscal. Aí daí o termo de retenção, né, esse termo para que a parte ela possa juntar toda a documentação. Então, eu tenho dúvida em relação a esse trator aí que está indo para a obra. Então, após me demonstra aqui, eu vou dar um prazo aqui razoável aqui para você, acho que esse prazo é até previsto na legislação, né? Mas você tem um prazo X para trazer aqui o seu contrato aqui, prestação de serviço, tal, também para... E essa questão aqui desse trator aqui, é um empréstimo, está sendo cedido por outra empresa, porque assim, trator a gente sabe que é algo caro que muitas vezes você realmente, uma outra empresa pode emprestar. Então, assim, como é que está essa questão desse empréstimo? Foi cedido? Foi incomodato? Como foi? Então, assim, essas questões aí, inclusive o contribuinte, ele só, ao meu ver, só pecou aí na defesa e não fala nada sobre a questão do comodato aqui. Me parece que ela foi ausente aqui, a defesa, quando ele fala no tipo de prestação de serviço, aí para, na verdade, é uma operação de remessa do bem para uso fora do estabelecimento destinado a canteiro de obra, realizado pela construtora Borba Limitada. Eu também não me... O que eu estava tentando aqui, mas aí eu resolvi logo me manifestar, era vendo essa questão, ele disse que era de outra titularidade, estava só vendo essa questão de titularidade, né, do trator. Mas eu vou analisar depois com calma. Mas me parece que isso aí poderia, sim, também ser objeto assim, de um prazo para a empresa poder justificar tudo isso. E assim, então, concluindo, senhor presidente, e eu posso até, caso alguém me convença do contrário, mas assim, a princípio eu estou aqui realmente me inclinando pela nulidade, por entender que é um tipo de situação, principalmente nessa questão da titularidade, né, que existe uma certa dúvida, mas tudo indica que realmente esse trator aqui, embora fosse de terceiro, mas estivesse sendo cedido, empréstimo, incomodado, sei lá. E aí a empresa teria esse prazo para poder demonstrar, comprovar. Ela traz depois esse contrato aí para utilização em canteiro de obra, posteriormente. Então, assim, eu me inclino aqui pela nulidade aqui nos termos do julgamento e do parecer, senhor presidente. Enquanto isso, vou analisando aqui as demais documentações aqui. Mas, por hora, é só. Gostaria até de ouvir os demais conselheiros também acerca dessa questão. Obrigado, Tubiratã. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Doutor Jusilei levantou a mão. Quem desejar sinalize, levante a mão. A discussão é bem interessante. Doutora Jusilei, com a palavra. Senhor presidente, doutor Biratã, só para te esclarecimento, tem um contrato de prestação de serviço de terraplenagem, pavimentação e drenagem entre a Indústria Reunidas Raimundo, da Fonte, e a construtora Borba, né? E que nesse contrato tem um interveniente que é a Fonte Caixa Arquitetura e Urbanismo Limitada. Esse contrato, o objeto dele é exatamente a execução do serviço de terraplenagem, pavimentação e drenagem, e a execução das medições dos serviços pela contratada. Então, existe um contrato realmente de prestação de serviço, né, entre a
construtora Borba e a Justiça Reunida, que é para onde está indo está saindo o trator para a construtora, anexado aqui aos autos, na página 31, tá? 31 a 33. Isso é para esclarecimento, senhor presidente, senhor procurador. Obrigado. Sem áudio, presidente. Sem áudio. Doutor Rafael Pipalato, doutor Leilson, e também vou querer uma manifestação da doutora Lúcia, se você está presente, sobre essa ação do trânsito dessa nota fiscal. Tá certo? Só a título de esclarecimento. Doutor Rafael, depois doutor Leilson. Certo, só complementando aqui o que a doutora Leite falou, eu vi esse contrato também. A data do contrato, 4 de maio, né? E a circulação da mercadoria foi no dia 7 de maio. No contrato também, na cláusula primeira, diz que é com equipamentos do construtor. Daí faz sentido transitar um bem para o canteiro de obra. No contrato diz a obra, cláusula primeira, objeto tal, obra a ser executada em Horizonte, Ceará, Rua Juarez Correia Lima, 179, Distrito Industrial. É o mesmo endereço que está lá nas observações complementares da nota. Eu falei de datas, né? 4 de maio é a data do contrato, a circulação da mercadoria foi no dia 7 de maio. Por quê? Porque 7 de maio é a data do CGM, que também é a data da autuação. Só esses fatos a mais para, de certa forma, corroborar com o entendimento da primeira instância e do parecer da assessoria processual tributária, porque aquele prazo de 3 dias do 831 do CGM não foi cumprido. Foi chapado. CGM dia 7, auto-infração dia 7. Obrigado, senhor presidente. Antes do doutor Leilson se manifestar, talvez ele possa até falar sobre isso, já não sei se ele vai falar, mas me parece que, então, nesse caso, talvez esse trator fosse até das empresas envolvidas aí no contrato, que estava sendo cedido junto lá, né, com, né, o doutor Rafael aí. Isso, né? Tem uma nota, o segundo ponto do auto-infração, a primeira justificativa foi não ter o visto. A segunda não pertenceu ao ativo. São 2 equipamentos, doutor Biratã. Tem um equipamento em que há uma nota de compra de 2015. O segundo equipamento, nota de compra de 2015 pela própria construtora. O outro equipamento, a nota de compra, não foi pela construtora, mas foi pelo Pedro Borba. Pedro Borba, construtora Borba, que é o representante legal. Mas a gente sabe que societariamente tem um aporte de capital quanto a isso, né? Algo que usualmente se integraliza com o capital, que poderia ser explicado no prazo de 3 dias do CGM, né? Obrigado, já falei. Obrigado, doutor Leilson, com a palavra. Terminar de fazer aqui uma consulta, presidente, só um minutinho, falo já. Eu pedi, a doutora Lúcia está presente? Só um esclarecimento sobre essa ação no trânsito, sobre esse visto. Presidente, posso até me manifestar agora. Estava tentando consultar, mas... na verdade, o que eu achei estranho, primeiro, eu acho que o doutor Biratã também achou de cara você considerar inidôneo uma nota fiscal que é emitida pelo próprio fisco, né? Isso é uma coisa que já, de antemão, você já fica assim, né? Pode ser que a operação, né, eu tiro uma nota fiscal lá no fisco do Estado de Pernambuco, mas a operação praticada não foi aquela objeto da emissão da nota fiscal avulsa. Pode ser que daí decorra a inidoneidade do documento fiscal, não do aspecto formal, mas do aspecto material, né? Então, por esse lado, também se dissipou a partir do momento que foi apresentado o contrato de serviço, né? Prestação de serviço, que dali ia ser utilizado numa obra. Então, já se dissipa também que não houve uma inidoneidade no aspecto da operação, materialmente da operação, nem formal, nem da operação.
O que me chamou, o que me deixou na dúvida foi em relação, era a pesquisa que eu estava tentando fazer, é quando ele disse que esse trator não pertencia à empresa que fez o contrato entre fez o contrato entre a prestadora de serviço e a que vai receber a destinatária desse serviço. Mas, para isso, o doutor Rafael trouxe um argumento que também eu concordo, que seria necessário um prazo nesse sentido, de verificar que esse trator, ele, apesar de estar comprado no nome da pessoa física, poderia ter sido objeto de uma integração, aliás, integralização de capital, né? E não temos isso no auto de infração, esse elemento trazido pelo agente autuante, né? É fato que era necessário, no meu entendimento, acho que a Procuradoria também tem razão, da emissão do termo de retenção, né, com as 72 horas, para que a empresa viesse aos autos, explicasse essa operação, trouxesse todas as dúvidas que o agente do fiscal ali, o auditor fiscal teve na hora de fazer essa autuação. Necessitaria de mais cuidados nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que, pelo artigo 83, você teria, sim, configurada essa questão da nulidade. Mas eu quero desviar a atenção da nulidade para a improcedência decorrente de que, utilizantes do parágrafo 1 do artigo 85. É porque esse auto de infração, sendo nulo, iria para a revisão fiscal e iria para arquivo. Não tem como se refazer este auto de infração. Primeiro porque, claramente, aí nos autos, o contrato de prestação de serviço, ele traz essa, como é que eu posso dizer, essa confirmação de que era para prestação de serviço, né? E, então, assim, não haveria o que se fazer lá. E o decreto, a lei 15.614/2014, melhor dizendo, ele é muito claro, né? Que se puder não se aplicar o disposto do CAPT, que é o CAPT 83, que fora da nulidade, que é o caso aqui, né? Estando o processo administrativo tributário em condições de imediato julgamento, decidindo desde logo se a causa versar sobre questão que já aproveita no mérito ao sujeito passivo. Eu quero dizer que essa infração ela nunca vai ser comprovada, tá? Mesmo se remetendo para revisão fiscal, no sentido de se pudesse refazer. Esse tipo de autuação, quando eu estava lá, que eu chefiei aquela unidade por 5 anos, a gente remetia para o arquivo. Você não tem como refazer essa autuação, porque está comprovado aí claramente que não houve a infração, né, pelo contrato de prestação de serviço. Então, assim, eu só aproveitaria para trazer aqui à luz, para trazer ao debate, essa questão de, em vez de se decretar nulidade, se decretar a improcedência. Porque se decretar nulidade, isso vai ser enviado para a cela de revisão fiscal, para que seja feito, escolhido um auditor fiscal para analisar esse processo e verificar se há possibilidade de reconstituição. Se não houver possibilidade de reconstituição, aí só opera o arquivamento por lá. Então, pela questão do princípio da economia processual, no sentido de se declarar improcedência mesmo, já mandar isso daqui para o arquivo. Eram as minhas colocações que eu estava trazendo para a reflexão dos senhores e das senhoras. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Jusceide quer falar? Eu perguntei à doutora Lúcia, mas a doutora Lúcia creio que não esteja no ambiente. Doutora Jusceide, com a palavra. Senhor presidente, diante da explanação do doutor Leilson, que sempre nos traz à luz a legislação e tem bastante coerência, eu posso até me antecipar, né, ao meu voto em negar provimento e pedir para reenquadrar a penalidade para não ter penalidade, e sim sugerir a improcedência do auto de infração. Haja vista que a gente vê que realmente não vai ter como comprovar esse auto. Doutor Jusceide. Doutor Biratã, com essa manifestação do doutor Leilson e agora já encampado pelo doutor Jusceide quanto ao reenquadramento de nulidade para
a mudança da decisão para improcedência. A PG gostaria de se manifestar? Doutor Biratã, seu áudio. Seu áudio, presidente. Obrigado, desculpa. Quando estava analisando aqui, eu estava até muito inclinado para opinar logo pela improcedência, por isso que eu estava verificando essa questão lá desse trator. Mas, assim, tudo indica que realmente há uma inconsistência pelo próprio contrato de prestação de serviço, mas ficou esse ponto de interrogação. A integralização de capital, não é? Mas, assim, aí ficou algo a ser costurado, como se fosse assim, rapaz, eu só não tenho certeza, tudo indica que realmente é inconsistência, mas ficou essa dúvida, então eu vou pela improcedência, aí achei mais, assim, confortável, digamos assim, pela nulidade, porque aí, de qualquer forma, a empresa não teve oportunidade de comprovar, não obstante, eu entenda que realmente é um indicativo aí de que tudo está correto, mas só faltou esse detalhezinho aí, que eu estava tentando verificar aqui, ficou essa dúvida, tudo indica que realmente não há inconsistência aí, nesse aspecto, né, dessa questão desse trator, mas, assim, eu vou manter minha posição de nulidade formal por esse aspecto, mas, então, ao mesmo tempo, não, eu vejo como razoável quem entender que possa ser pela improcedência. Na prática, como bem disse o doutor Leilson, ainda que haja nulidade, isso aí não vai ser revisto mesmo, não, vai ser arquivado, mas, sim, eu vou, de qualquer forma, vou manter meu posicionamento do parecer do presidente. Obrigado, doutor Biratã. Os senhores querem mais um debate ou já todos estão aptos a votar? Então, acho que o silêncio quer dizer que podem votar. Então, doutor Jusilene, como vota? Bom, eu voto negar o provimento, sugerindo contrário à Procuradoria, mas não nulidade, mas sim a improcedência. Voto de razão, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson. Com a relatora, presidente. E doutor Wander. Acompanha a relatora, senhor presidente. Então, por votação unânime, a segunda Câmara, com esse recurso, dá-lhe provimento para reformar a decisão de nulidade declarada pela instância e declarar a improcedência da autuação nos termos do parecer ratificado pela doutora PGE. Não é isso? Não, presidente, a PGE é nulidade. Nulidade. Tem que ser nos termos do parágrafo 1 do artigo 85 da Lei 15.614/2014. Eu só não fui pela improcedência, faltou só fechar esse ângulozinho, ficou ali uma arestazinha. Na verdade, eu também pensei nisso, mas, sabe, doutor Biratã, mas assim, se o auto tivesse sido só por isso, aí eu teria ficado. Aí poderia até mandar para a perícia, né, nesse sentido, de verificar. Aí, na prática, dá no mesmo. O efeito aqui prático é o mesmo, tanto faz nulidade de procedência. Então, esta decisão para esse processo. Pronto, senhores, percorremos toda a nossa pauta de hoje. Para começar o mês, começou até mais light, né? Então, quero agradecer a todos, a participação de todos. Me tire só uma dúvida. Amanhã me parece que é plenária, presidente? Amanhã da Câmara Superior, eu continuo chamando plenária, é Câmara Superior, né? Pronto. É o seguinte, hoje nós temos... Silvana, já pode encerrar a gravação. Certo. Presidente, eu queria só dizer mais uma resolução que foi entregue, eu não disse no início. Então pode anunciar. Doutor Rafael, é o processo 5302-2018, o imóvel. Obrigado, Silvana. Doutor Biratã, assim, essa semana nós estamos fazendo nossas sessões pela manhã e a presidente está fazendo as sessões da Câmara Superior e do Conselho Pleno à tarde. Hoje à tarde